Nos últimos 10 anos, mais da metade das pessoas foram forçadas a fugir. Hoje, nós temos mais de 122 milhões de pessoas no mundo forçadas de suas casas. E o Acnur, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, estima que até o final do ano, esse número ele suba para mais de 136 milhões. 136 milhões. É como se mais de 10 Portugais inteiros fossem obrigados a fugir da sua casa. Mas os números têm um problema. Quanto maiores são, mais abstratos ficam. E quando algo se torna abstrato, deixa de nos tocar. Por isso hoje, eu não vou falar dessas milhões de pessoas. Eu vou falar apenas de uma. Eu vou falar da Maria José. Eu a conheci, essa mulher com um sorriso tão lindo e com um olhar triste e cheio de esperança, durante uma missão que eu fiz em 2023, em Moçambique, mais no norte do país, a Cabo Delgado. Aquela região, desde 2017, sofre com ataques de grupos extremistas que queimam aldeias inteiras, executam civis, raptam crianças para transformarem eles em soldados e forçam meninas a casamentos precoces. Mais de 1 milhão de pessoas tiveram que fugir desde o início desse conflito. A Maria José vivia naquela região com a família dela. Ela tinha 8 filhos, um marido, a casa que ela construiu, com suas memórias, seus vizinhos, seus antepassados. Até que um dia, esse grupo atacou aquela região. Queimaram sua aldeia, decapitaram as pessoas, separaram as famílias. Naquele dia, a Maria José perdeu 2 filhos e o marido. Naquele dia, tudo que ela conhecia sobre sua vida tinha acabado, tinha terminado ali. A Maria José teve que fugir e para isso ela caminhou durante 20 dias a pé até encontrar um lugar seguro para ela continuar a seguir. E foi aí que nós a apoiamos. Foi aí que os nossos colegas do Acnur lhe deram abrigo, proteção, apoio psicológico, meios para reconstruir. A Maria José não sabia ler nem escrever, aos 48 anos de idade. E ela tinha aprendido a contar até 20. A fazer cálculos básicos, simples, para começar a vender os bolinhos que ela sabia fazer, com essa pequena ajuda inicial. Aquela mulher que viu mais violência do que muitos de nós iria ver em várias vidas. Quando eu me despedi da Maria José, ela sorriu para mim. Mas aquele sorriso não era ingenuidade. Aquele sorriso era resiliência, era dignidade. Era prova concreta de que um ser humano é capaz de recomeçar, mesmo depois de perder quase tudo. O ano passado, eu fui a outra missão, a Jordânia e a Síria. Nessa missão, eu conheci outra grande mulher. Eu conheci a Abir. Sabe aquelas mulheres fortes, que até dá aquela impressão de que a coluna está sempre ereta, mas que quando a gente está com ela, tem aquela presença doce, suave. Eu a conheci na zona urbana de Amman, logo depois de uma visita que fiz ao campo de refugiados de Zátari, na Jordânia. A guerra da Síria começou em 2011, o conflito durou 13 anos. Casas foram destruídas, hospitais, escolas foram bombardeados, mais da metade da população teve que fugir. A Abir morava no norte da Síria, em Alepo, com seus 3 filhos pequenos e com seu marido, que tinha uma pequena fábrica de sapatos femininos. Eles eram felizes, cozinhavam juntos, assistiam filmes juntos, tinham planos para o futuro, eram contentes. Até que a guerra literalmente entrou pela sua porta e uma bomba atravessou o teto da sua casa e caiu do lado do berço do seu bebê.
bebê recém-nascido com apenas 10 dias de vida. Naquele dia, a Abir não sabia se o filho estava vivo. Naquele dia, ela e o marido pegaram as crianças e fugiram. Nunca mais voltaram. Até hoje, a Abir e a sua família vivem como refugiados na Jordânia. Ela teve outras 2 filhas e o marido, infelizmente, morreu de câncer há 5 anos. Seu filho mais velho, que se chama Turki, com 15 anos de idade, adolescente, teve que começar a trabalhar carregando materiais pesados, deixou a escola. O sonho dele era ser engenheiro de tecnologia. Durante a minha conversa com a Abir, ela gritava, sem fazer um barulho. Ela chorava, sem derramar uma lágrima. Sabe quando a gente sente o pedido de ajuda de alguém só com o olhar? Ela estava afogada no seu mar de preocupações. E ela não podia deixar com que essas emoções aflorassem, porque a vida dela seguia, e ela tinha que seguir com essa vida. A tristeza da Abir não era por ela. A tristeza da Abir era o medo de uma mãe em ter que casar muito cedo suas filhas, só para garantir que elas sobrevivam. Vivemos em um mundo cheio de conflitos, e nós somos especialistas em chamar esses conflitos de crises distantes. Mas elas não são distantes para Maria José, elas não são distantes para Abir. E elas não são distantes para as milhões de pessoas obrigadas a fugir das suas casas. E a questão não é apenas quantas são, a questão é quem são. São mães, são pais, são bebês, são adolescentes que queriam ser engenheiros, são mulheres que aprendem a contar até 20 para reconstruir a vida. A empatia começa quando deixamos de olhar para eles como eles e entendemos que não existem eles, existe só humanidade. Nós não escolhemos onde nascemos, nós não escolhemos se um conflito vai atravessar a nossa rua, nós não escolhemos se uma bomba cai na nossa casa, mas a gente escolhe sim como a gente vai reagir ao sofrimento dos outros. E essa escolha define quem somos. A Maria José perdeu 2 filhos, o marido, perdeu a casa que ela morava por 40 anos, mas não perdeu a capacidade de recomeçar. A Abir viu seu filho recém-nascido ter uma bomba do lado. Perdeu o sonho que havia construído naquela casa e viu seu filho adolescente deixar a escola para proteger as irmãs. Eles continuam. E nós? Continuamos com eles? Porque talvez o verdadeiro privilégio não seja nunca ter que fugir. Talvez o verdadeiro privilégio seja não ser indiferente ao sofrimento dos outros. Abir, Maria José, 2 continentes, mesma pergunta. O que você faria se tudo que você conhece amanhã desaparecesse? Se tivesse que fugir da sua casa com apenas uma mochila na mão e um futuro incerto? Se tivesse que escolher qual é o filho que você vai dar à mão antes de você fugir? A única diferença entre nós e uma pessoa refugiada são as circunstâncias. E as circunstâncias podem mudar.